Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Vamos começar mais uma live. A nossa oração das 18 horas. Todos os dias nesse horário estamos orando juntos. Ore comigo, convide seus amigos, compartilhe essa live com toda a sua lista de oração e vamos juntos agradecer a Deus por mais um dia. Vamos ver quem está conosco aqui. As letrinhas pequenininhas, mas... E está do meu lado aqui uma pessoa fantástica que trabalha nos bastidores, a mulher mais amada do mundo, minha esposa linda, maravilhosa. Shalom a todos vocês que estão acompanhando essas lives todos os dias, que eu posso dizer que tem sido, para mim, também um aprendizado enorme, e até posso falar. É mesmo? Um aprendizado que nós podemos transformar em bênção para todos os nossos membros, igreja, para todas as nossas ovelhas, né? Da maneira, principalmente, que me tocou essa semana, a maneira que nós temos que nos aproximar de um coração ferido, de um intercessor ferido, de uma ovelha ferida. Então, são procedimentos com os líderes, os pastores, tratar as pessoas, né? De tratar as pessoas. É algo muito especial, porque corrigir, tratar, a maneira de corrigir, a maneira de envolver, de facilitar com que eles possam abrir seu coração e serem curados. Porque nós tendo uma igreja curada, uma igreja saudável, nós teremos uma sociedade bem melhor do que nós temos hoje. E tu tem compartilhado com as pessoas, e tem pessoas amigas tuas que estão assistindo? Com certeza, muitos pastores, pastoras têm dito que tem sido uma cura, tem sido uma luz para o seu ministério, algo assim muito especial. Para mim, especialmente, tem sido porque eu lido com todos os intercessores da região, me comunico muito com eles, e essas pessoas que têm o ministério da intercessão são pessoas que são muito atacadas, elas sofrem muitas feridas. Tu reúne os intercessores uma vez por semana e ministra eles? Todas as terças-feiras nós temos a nossa reunião do clamor, onde as pessoas que estão de linha de frente, mais próximo até da região, têm vindo, e eu sempre tenho dito para eles, para mim, e essas reuniões elas começaram na pandemia, e a gente nunca mais terminou essas reuniões, porque especialmente para a minha vida tem sido cura, tem sido crescimento, e tem sido assim de um aproveitamento muito grande diante de Deus e do reino. Aleluia! Oh, obrigado, amor. Oh, tem uma esposa assim maravilhosa que recebe cada palavra, cada ensinamento, cada estudo. Então mudou como é que diz? Tu pegou todas as aulas? Já tenho tudo em polígrafo. Já tem tudo em polígrafo as aulas, querido. Eu acho que são aulas muito, muito profundas mesmo. São experiências de quase 40 anos com Jesus. E o ensinamento mais importante para vocês hoje é como tornar real a presença de Jesus na nossa vida. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O único que pode transitar entre céus e terra. E eu vou falar para vocês hoje um pouquinho, e vocês vão pensar que eu estou repetindo a mesma mensagem, mas não é. Eu estou aprofundando em 4 níveis. Cada mensagem que eu estou pregando para vocês, ela tem 4 níveis. Ontem foi o primeiro nível da cura de Pedro. Primeiro nível. Hoje nós vamos entrar no segundo nível. Vou mostrar para vocês que a cura tem 7 passos. 7 passos. E a queda também tem 7 passos. Amanhã eu vou mostrar para vocês que Jesus já orou por Pedro antes do Pedro negar Jesus. Ele disse: Satanás me pediu para surpreender você, Pedro.
Mas eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. Amanhã vai ser mais profundo, terceiro nível. No sábado, nós vamos falar do quarto nível da mesma mensagem, que é das emanações envolvidas nesse ato que Jesus faz, a cura de Pedro. E aí, daqui a uma semana, eu vou apresentar para vocês um livraço, o livro extraordinário dessa experiência com Jesus. Você sabia que você pode ter um encontro com Jesus? Aleluia! Então vamos lá. Maiara, Deus te abençoe. A família, o Billig, a Soraya, a Vânia. Envie para alguém essa mensagem. Ontem nós tivemos quase 1.000 pessoas, aproximadamente. Hoje já alcançou mais. Então isso são o trabalho de vocês. A Tânia, Deus abençoe, Tânia. O trabalho de vocês, apóstolo Romão. Vocês têm colocado aí, postado os banners, né? Aleluia. Então diga para alguém do seu lado, te prepara hoje. Você vai pisar em 7 degraus e ser curado por Jesus. Hoje nós vamos trabalhar numa doença que a maioria das pessoas crentes tem, que elas, como Pedro teve, né? O Pedro se sentiu culpado. Ele não imaginava que ele pudesse trair Jesus ou negar Jesus. E quando ele viu ele mesmo por dentro, veio a consciência pesada e ele então precisou de uma cura, de um milagre. Aleluia! Falta 6 minutos para 18 horas. Vamos lá? Vamos enviar para todos os teus seguidores, envia para teus amigos e diga, vamos participar. Eu não enviei aqui para o Juliano. Aqui. Meus amigos aqui. Já está enviando. Amigos que eu sei que gostam de assistir essas lives. E eu quero que você sente aí e prepare a tua mesa, a mesa da tua casa e convida Jesus para vir. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, entra na minha casa. entra na minha casa. Senta comigo à mesa e vamos conversar. Aleluia! Diga, vem, Senhor Jesus. Queridos, tem um hino que toca aqui, que vou rodar agora. O Céu do Galileu. Está saindo hoje uma matéria no portal Guia-me. Saiu agora à tarde. Marcos Correia, meu amigo, pastor Marcos, do portal Guia-me, postou um culto que nós tivemos em cima do monte. E esse culto, poucas pessoas assistiram porque era... enfim, está aqui o culto gravado. E eu conto a história de Faxinal Soturno. Aleluia! Faxinal Soturno. A maior lição que eu recebi de Deus é isso. Quando você pensar em Jesus, imaginar Jesus, isto é fé. Pensar em Jesus, imaginar, caminhar com Ele, conversar com Ele, você está tornando a presença de Jesus real para você. Porque para Ele já é real. Ele é real. Mas para nós, nossos 5 sentidos, nos impede de ter uma visão correta de Jesus. Então a gente precisa sonhar, imaginar. E quando eu escuto sino aqui, eu começo a entrar. Assim, eu imaginando Jesus. Eu lembro que eu vinha chegando em Faxinal Soturno, era uma terça-feira, uma noite que eu estava em Cachoeira do Sul e eu estava quase desanimado. Ou seja, eu estava no limite de minhas forças. Eu estava ali há mais de 1 ano, eu fiquei 10 anos sem comer carne. 10 anos sem comer carne. Eu jejuava muito e estava muito cansado. E aí então eu cheguei na cidade de Cachoeira do Sul, eu desmaiei várias vezes no ônibus e eu comecei a pensar na história de Jesus. Eu digo, Senhor, é muito sofrimento, muita luta, mas a tua história é tão linda
que vale a pena. E eu disse, Jesus, eu queria que o Senhor me desse um abraço. Aí eu não desisto, se o Senhor me dar um abraço, eu vou conseguir. E ele falou comigo, dá um abraço no teu pastor e você estará me abraçando. E eu fui lá na casa do meu pastor, Antônio Pinheiro, e disse, pastor, eu quero te dar um abraço. E quando eu abracei ele, começamos a orar, chorar, falar em línguas. E naquele momento veio uma visão extraordinária. Ele teve uma visão das árvores, homens como árvores, dos dois lados da rua. E eu tive a visão da bola de fogo. A visão dele se realizou na quinta-feira, 2 dias depois. Quando eu cheguei em Faxinal Soturno, tinha mais de 250 pessoas. E todas sonharam comigo, com Jesus, com aquele lugar. No sonho, Jesus dizia, vai lá, meu servo está lá e vai orar por você e você será curado. E naquele dia, nós tivemos ali 252 pessoas, fruto de uma visão terça-feira à noite. Quinta-feira aconteceu a primeira parte, havia tantas pessoas que pareciam como árvores. Então, por isso que eu amo Faxinal Soturno, por isso que eu amo aquela cidade maravilhosa, porque Jesus escolheu morar lá. E lá está hoje nossa família, Tiago, Cláudio, Isaac, Adassa, que vamos encontrar daqui um pouco. E nós ficamos muito felizes de lembrar essas histórias lindas, que é o que nós temos no memorial. E depois de algum tempo, aconteceu a segunda parte da visão, a bola de fogo. Então, cada vez que eu vou lá, eu vejo Jesus chegando na frente. E ele está lá. E os milagres acontecem. Então, junto comigo agora, faltando 1 minuto para 18 horas, feche os olhos. Imagine agora Jesus de Nazaré. Imagine ele chegando, imagine ele caminhando, praticando a presença, imaginando, visualizando, tornando ele real através da fé. Aleluia! Jesus, 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 maravilhoso, tu estás aqui. Aleluia, Jesus, Jesus. Continue firme, continua. Aleluia. E vamos juntos dizer a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, a honra e a glória para sempre, Senhor. Nós te louvamos porque tu teu, o Senhor tem em tuas mãos a força, a autoridade, toda a autoridade nos céus e na terra. E eu te peço, Senhor, que entre na casa de cada pessoa e comece a emanar sobre cada pessoa agora a tua cura, a tua libertação, a tua paz, a tua graça. Que as pessoas doentes sejam curadas nesse momento. Que as pessoas que estão nesse momento paralisadas se levantem-se, sejam libertas pelo poder do sangue de Jesus. Toda pessoa enfeitiçada e macumbada, nesse momento, Senhor, o Senhor rebente as correntes, libere os seus anjos para limpar essa casa, trazer paz nesse lar, trazer alegria, trazer saúde. Em nome de Jesus, que a tua presença permaneça entre nós. E o Senhor abençoe esta noite, e uma noite de sono para todos os teus filhos. E eu quero que você que está orando, diga comigo, Senhor, eu te entrego todos os problemas, toda a situação que eu enfrentei nesse dia. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe por momentos que eu perdi a paciência. E que o Senhor me dê a graça, Senhor, de ser perdoado,
e libere meu coração para não dormir com mágoa, para não dormir irado. Me dá graça de descansar e ter uma noite de sono profundo, tranquilo, reparador, em nome de Jesus. Diga comigo que assim seja. Bem forte, que assim seja. Deus te abençoe, dá um abraço a alguém do seu lado, diga você está abençoado. Você vai estar encerrando um dia cheio da graça, da bênção de Deus e agora você vai dormir e descansar. Aleluia! Diga aleluia! Diga aleluia! Nós vamos ler João capítulo 21, verso 12. Diga comigo, disse-lhes Jesus, vinde e comei. Vamos lá, vinde e comei. Jesus está dizendo uma palavra muito forte para os seus apóstolos. Vinde e comei. Diga aleluia. Essa palavra se encontra lá no livro de João, capítulo 21. E a história conta que Jesus já havia ressuscitado e Pedro e seus amigos acabaram, parece que se desviando, né? Pedro foi pescar e de repente, no meio da noite, ele aparece. Ele ficou lá antes do sol nascer, já preparando um fogo, um peixe, e assando ali um peixinho com pão. E então, ele chama os apóstolos e perguntou, tem alguma coisa de comer? Não. Eles não haviam pescado nada ainda, mas Jesus já tinha algo de comer. E eu quero levar você a esta cena. 7 passos que Jesus dá para a cura de Pedro. 7 passos. Hoje, então, eu quero fazer uma ministração para você que está aí assistindo. Você que está se sentindo rejeitado, rejeitada. E você passou o dia meio entristecido, entristecida, desanimado. Você tem pensado até mesmo desistir do ministério, voltar atrás para você. Vou mostrar como Jesus te ama hoje. Como Ele ama mesmo você antes de você pensar, antes de você existir e depois que você errar. Aleluia. Você que está alegre por fora, mas está ferido por dentro. É uma cura para você hoje. Ontem eu falei da cura de Pedro, hoje eu vou falar da tua cura. E você vai lembrar de Pedro. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes. Ficou quebrado por dentro. E após a ressurreição, ele volta a pescar. Ele não conseguiu ressignificar. Ele se sentiu inútil. Você se sente inútil? Por isso que Jesus me falou esse dia. Você vai falar com pessoas que se sentem inúteis. Você vai falar com pessoas que voltaram na fé. Você vai falar com pessoas que não conseguem acreditar em si mesmo. Você vai falar com pessoas hoje que não conseguem acreditar que ainda tem chance para ele. Você vai falar com pessoas que se afastaram. Então observe os 7 degraus de uma queda. Primeiro degrau, diga comigo, distância. Pedro se afastou de Jesus. Ele seguia Jesus de longe. Foi pescar. Deixou o seu trabalho. Depois, o segundo degrau, esfriamento, a perda de intensidade. Se antes você seguia Jesus de perto, você estava mais firme na fé, e hoje você está distante, automaticamente também a temperatura esfriou. Terceiro degrau é quando você anda em ambiente errado. Antigamente você só andava com pessoas do bem, pessoas da fé. E agora você está num ambiente, influências erradas. Cuidado com o ambiente que você está. Cuidado com pessoas que você está. A gente se acostuma. Pedro andava no meio, agora, de pessoas pecadoras. Quando ele negou Jesus, ele estava no meio só de gente ruim. Gente da madrugada. Quarto degrau que levou Pedro a cair, a pressão. O confronto das pessoas do lado de fora.
confrontando ele por causa de sua fé, por causa de suas crenças. Esse confronto levou ele ao 5º degrau, o medo. O medo é um dos degraus que você tem que descer. Você nunca sente o medo aqui em cima, você sente o medo lá embaixo. Então, esse degrau é o da insegurança. Quando você não tem certeza que Deus está com você, quando você não tem certeza que Deus te ama, e essas coisas assim. Aí vem o 6º degrau. O 6º degrau já vai lá para o lado 6, quer dizer negação. A perda da identidade. Você não sabe mais se é pastor, se é pregador, se é homem, se é mulher. Você perdeu a identidade. Então aí é terrível. A queda está no nível mais profundo. E o 7º, a quebra. Por isso que Pedro não caiu quando ele negou. Ele caiu quando se distanciou. Essa transição não foi apenas uma queda, foi uma transição. E aí Jesus, então, com seu jeito humilde, com seu jeito alegre, com seu jeito tranquilo, vai visitar Pedro. Ele sabe cada degrau que ele desceu, ele sabe qual é o nível que ele está. Lembra que Deus perguntou para Adão? Lembra? Que perguntou lá para Adão, onde estás, Adão? E Adão estava num nível baixo, ele tinha caído. Mas Jesus então vem de longe e ele vai tratar de Pedro. Ele não vai apontar o erro, nem tratar do erro. Ele não vai falar sobre o erro. Jesus não quer falar sobre o teu erro. Ele quer curar teu coração. Aleluia. Agora, os degraus. É bom você anotar isso, porque aqui está um segredo de Jesus. Aqui está uma técnica de Jesus tão interessante, tão fantástica, tão extraordinária para os psicólogos, para os pais que vão tratar com os filhos feridos, que a pastora Mara está falando aqui, que ela vai adotar na igreja, no seu ministério, esses degraus que eu estou falando. Quando Jesus vai atrás de Pedro, a primeira coisa, Jesus prepara um peixe, prepara um pão e assa. Pedro não tinha pegado nada a noite toda, os apóstolos também não. Então, o primeiro passo, o primeiro degrau da mesa. Mulheres, pega essa chave aí. Cure o seu esposo, cure seus filhos com uma mesa posta. Espere o seu esposo com uma mesa bonita. A mesa é o lugar de cura. A mesa é o primeiro altar da casa. Então, quando Jesus disse, vinde comer, ele convidou Pedro e convidou os apóstolos aí para comer. Estavam desviados. E aí, naquela hora, veio a cura da rejeição. Então, quando você convida alguém que está se sentindo rejeitado por você, algum filho que acha que não é amado por você, nesta hora você diz, vem comer uma carne. Agora nós vamos ter uns dias aí, vamos fazer um churrasco, né? Vamos receber uns amigos. Não tem coisa que cura mais o coração do que um churrasco e chimarrão. Porque na verdade não é o churrasco, não é bem o chimarrão. É aquele receber a pessoa. Então, receber alguém ferido, só de receber, Jesus já começa a curar a rejeição de Pedro. Segundo, ambiente. Diga ambiente. Observe, Pedro traiu Jesus na frente de uma fogueira. Agora Jesus prepara uma fogueira. Olha só. Mas ele coloca nessa fogueira, nesse fogo, pão. Coloca a presença. Perto da fogueira está a água. Está o lugar onde Pedro teve o primeiro encontro. Tudo isso tem um ambiente bem preparado, um psicólogo. Jesus prepara um ambiente, porque o ambiente cura. O ambiente cura a insegurança. Ele se sentiu acolhido. O ambiente estava propício. Não era um ambiente de cobrança. Não era um ambiente de empatia, de alegria, de amizade, de celebração. E aí Jesus pega o pão e vai servir Pedro e o peixe também. Então, quando ele serve, cura a dor.
Então, a doença aqui é a pessoa não aceitar ele mesmo. Pedro não conseguia se ver como um traidor, porque não era. Ele foi fraco, mas não traidor. Então, Jesus vai e serve alimento para eles. E para os apóstolos, para Pedro. Nisso aí a dor dele se vai. O quarto degrau que Jesus faz, ele serve, espera. Ele não chega falando direto com Pedro, ele dá um tempo. Deixa o Pedro falar, deixa o Pedro comer, deixa o Pedro se alimentar. E depois, então, de terem comido, Jesus, então, cura a ansiedade de Pedro. Essa foi uma cura da ansiedade. Aí o quinto degrau, para você tratar alguém doente, quinto degrau, Jesus cura. E nessa hora ele é curado da culpa, ele chora. As lágrimas, sabe que quando você chora, está saindo para fora todo o estresse, o hormônio, o cortisol, vai saindo pelas lágrimas. Por isso que é bom chorar, desestressa. E por último, Jesus abraça Pedro, restaura e então apacenta. Jesus cura a identidade e devolve a ele o propósito e o cargo dele. Diz: vai, apacenta meu rebanho. Eu quero que você que está ouvindo feche teus olhos. Agora, neste momento, Pedro já não está mais aqui como personagem na história. Agora o personagem é você. Agora o Pedro é você. Onde está a ferida? O que aconteceu com você para cair? Para diminuir? Para entrar nessa fossa, nesse poço? O que levou você? Você precisa olhar para dentro, enfrentar a sua própria doença, a sua própria enfermidade. E dizer: eu sou um pecador, eu errei, eu falhei. Quando você admite que errou, que falhou, como Pedro, ele admite, então é nesta hora que não tem mais cobrança. Jesus vem e diz para você: vinde, vem e come comigo. Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta. Se alguém abrir a porta, me convidar, me receber na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Então eu quero que você imagine Jesus entrando na sua casa, sentando com você e preparando para você um pão do céu. Lembra de Elias? Quando pensou em tirar sua vida, morrer, estava ali um anjo que veio trazer pão e água para ele. Foi Jesus que mandou, queridos. Agora, nesse momento, tem um anjo aí com pão e água para você e vai te dar força para mais 40 dias caminhando, sem cansar. Eu quero que você se sinta abraçado por Jesus. E Jesus vai te perguntar, como ele perguntou para Pedro: tu me amas? E você vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. Então, seja restaurado, levante-se e vá curar teus irmãos. Estou te dando uma missão. Vai, apacenta o rebanho, apacenta minhas ovelhas. E Jesus enviou Pedro. E Jesus está enviando você e dizendo: estou tirando do teu coração toda a dor, a rejeição, mesmo antes de você nascer. Eu já estava cuidando de você. Antes mesmo de você vir a este mundo, eu já te conhecia. Antes mesmo de você ter um nome, eu já te chamava pelo nome. Jesus está com você antes de você nascer. Então ele sabe tudo sobre você.
E Ele só quer que você diga para Ele: Senhor, eu quero um colo. Eu preciso de um colo hoje. Eu preciso de um abraço. E foi isso que aconteceu comigo lá no início da obra em Faxinal Soturno, quando eu disse: eu preciso de um abraço do Senhor. Então, Ele me disse: abraço teu pastor, você estará me abraçando. E quando eu abracei, eu senti o abraço de Jesus. E Ele me abriu a visão. E eu vi então meu destino. Eu vi meu futuro. Eu vi meu ministério. Eu vi a bola de fogo. Eu vi descendo a glória de Deus sobre a cidade Faxinal Soturno. Então receba a cura agora em nome de Jesus. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Jesus está tratando do teu coração. Pode chorar. Você se sentia culpado, distante, desqualificado. Hoje você não está sendo rejeitado. Você está sendo chamado, abraçado. Está sendo chamado para a mesa com o Senhor. Diga: muito obrigado, Senhor, por essa bênção, por essa cura, em nome de Jesus. Agora, vai e abraça alguém. Você vai ver como o seu abraço vai curar muitas pessoas. O seu abraço vai fazer bem para as pessoas do seu lado. Você precisa estar alegre e feliz, porque uma família depende de você. Teus filhos dependem de você, esperam um abraço, esperam alegria. Então Jesus vem e se manifesta como um amigo, e Ele não toca no pecado. Ele sabia, Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus sabia. Jesus disse para Pedro: Satanás pediu para te andar nessa noite, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Já pensou que Jesus maravilhoso é esse? Que se você pecar, Ele já orou por você. Ele já orou por você antes de você ser tentado. Ele já orou por você antes de você ser tentado. Antes de você cair. Então agora volte para Jesus. Se você está voltando para Jesus, diga comigo essas palavras: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta do meu coração e Te recebo como meu único Senhor e único Salvador. Peço que perdoe meus pecados e me dê a vida eterna. A partir de agora eu pertenço a Ti. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga que assim seja, que assim seja. Aleluia! Diga aleluia. Júnior, chega aqui, senta aqui do meu lado e vamos conversar um pouquinho mais aqui. Eu queria perguntar para você que está me assistindo agora, vamos fazer um diagnóstico aqui. Depois de uma live, sempre eu tenho um diagnóstico pronto aqui para falar sobre a mensagem. Eu perguntaria: você, marque com um X aí, queda. Você está em queda ou você está subindo? Você se sente distante? Coloca ali no Pai Nosso. Você se sente distante de Deus? Marca um X aí. Frio espiritualmente? 2x. Ambiente errado? Está num ambiente errado, nocivo, palavrão, coisas assim? Mais um X. Pressão de fora? Mais um X. Medo? Outro X. Perdeu a identidade? Está quebrado? Então, agora cura. Você se sente recebido? Ou você não se sente recebido quando vai no lugar? Você precisa de ambiente? Precisa de cuidado? Oi, Noah, vem cá, aqui, dá um abraço. Como tá bonito, Noah. Noah, esse teu cabelo tá lindo. Obrigado, amor. Dá um oi pro nosso pessoal aqui, que todo mundo... Shalom a todos. Shalom, como é que tu tá? Tu tá bem? Eu tô bem. É? Já fez a meditação hoje? Ou não? Ainda não? Eu fiz ontem à noite. Qual foi a de noite, ontem à noite, lembra? Eu assisti, viu? Parece que Deus intercede por mim. Tu falou que no colégio, alguém pegou um lápis. O versículo eu não sei muito bem. Mas o meu pai sabe o versículo. Qual é o versículo, né? Senhor, faze justiça.
pleitei pela minha causa. E aí tu deu um Não exemplo salva. que uma menina te rouba o teu lápis. Daí eu peço pra Deus justiça pelo meu lápis, daí eu vou lá, peço o meu lápis. Porque eu não deixei ele pegar meu lápis, daí ele pegou, né? Daí eu peço de volta. Viu? Da jeito, ele que tira essas... Hã? Ele deu exemplo pra mim. É como que alguém que rouba meu lápis? Eu falei, sim, como alguém rouba teu lápis. Eu falei, o que é justo se alguém rouba teu lápis? Ele disse, tem que me devolver. Eu falei, então o salmo é uma oração pedindo para Deus isso, Senhor, faz justiça, lute pela minha causa. Se o colega não quer devolver, tu ora, tu pede para Deus para que alguma coisa aconteça de se resolver. Aleluia. Fala um pouquinho do teu ministério, porque pessoal, que o Noah já tem um ministério, né? Desde pequeno, ele todos os dias, ele tem a meditação dele e tem também o devocional, né? Que é devocional maior, mais estudo. Então fala um pouquinho tudo que tu faz no ministério, em casa, no monte. Quando eu acordo, eu oro. Eu depois, de noite, para não atrasar muito na escola, de noite eu faço a meditação pro outro dia e eu faço o devocional depois da meditação. Olha só. Então vamos ver como é que é o teu dia. Vou esperar ela ali que ela vai gravar para nós. Um cortezinho. E que isso aqui eu quero para mim. O Noah, muitas meditações dele, ele fala assim, o exemplo do meu avô, né? Meu avô começou lá no monte sozinho e hoje tudo tá ali. Isso aí tirou da tua cabeça, do teu coração? Ou tu ouviu alguém falar essas coisas? A minha mãe me fala sobre teu ministério. Daí eu pensei nisso. Olha que legal. Começa o teu dia. Como é que tu começa de manhã? Eu oro, eu arrumo meus material para ir para escola, e daí eu vou, almoço. E a meditação, que hora tu faz? De noite, para não atrasar na hora da escola, daí eu faço de noite pro outro dia. E o devocional? Depois da meditação, no mesmo dia. E no colégio também tem um tempinho para ler a Bíblia, alguma coisa lá? Tem. Ali, quando nós entramos no Adventista, nós estamos ali na nossa sala e leem um caderninho que tem um versículo da Bíblia, eles leem uma parte da Bíblia, e daí tem um livrinho ali que tem os versículos e mostra uns exemplos. Hoje era de um bicho preguiça. Me diga uma coisa, e no monte tu faz o quê? Tu vai uma vez no plantão do teu pai e tua mãe, tu vai lá também, tu pega o cajado, ora? Eu pego o cajado, oro. Eu oro por vocês que estão olhando a live, eu oro pela minha família, eu oro para ajudar as pessoas carentes, eu também oro para ajudar todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Diga aleluia. Deus te abençoe, queridos. Dá um abraço para eles aí. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, queridos. Então, Júnior, fala alguma coisa aí do Pedro, dessa cura de Pedro. Jesus, ele não se importou com a queda do Pedro. Foi lá e resgatou ele, botou ele de volta. Pô, não tem nada, acho que quebra mais nada que surpreende mais que isso, né? Uma quebra de padrão. Quando tu espera que a pessoa vai vir ou pela esquerda ou pela direita, ela vem pelo meio. Não esperava, né? Uma vez eu estava lendo um livro do Augusto Cury, onde ele fala justamente isso, que onde tu mais consegue mudar totalmente o rumo da mente de uma pessoa quando tu aborda ela, quando tu está lidando com ela, é justamente quando ela crê que tu e ela, cada um está numa posição, num papel, e tu, de repente, tem um comportamento totalmente diferente daquilo. Ele falava no livro sobre a cosmovisão de predador e presa. As pessoas sempre se colocam nessa posição, um predador, outro presa. E quando alguém chega nessa posição de predador e o outro não age como presa, isso quebra o padrão, isso deixa a pessoa geralmente sem reação, o cérebro tem que se reprogramar de novo para aquilo, e aí tu pode mudar o rumo que aquela pessoa queria levar a história. E a mesma coisa, o contrário. Então, no caso do Pedro, é justamente isso, né? Primeira coisa que a gente espera quando houve algum problema, ele esperava ser é que a repreendido. gente vai sentar e primeiro resolver aquilo que ficou pendente, né? Ou alguma coisa tá errada ali, vamos resolver primeiro, né? Ele foi surpreendido.
Mas a cura começa aí, quando você, alguém da tua casa, né? Ou alguém da tua igreja, ele falha. As pessoas de bem, quer dizer, elas vão falhar muitas vezes e errar muitas vezes, mas isso não quer dizer que ela é aquilo ali. A essência dela não é pro mal, mas a tentação. E aí, então aqui é importante, eu tenho aqui o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, uma oração que todos os cultos de libertação, de cura, a pastora Mara sempre canta esse hino aqui. E onde tem pessoas endemoniadas, elas já vão se libertando na hora ali. Então, é nesta hora que nós entendemos que Jesus, antes do Pedro pecar, já sabia que ele iria pecar. E já tinha providenciado o perdão para elas. Já pensou isso? Então, hoje você não pode ficar ruminando o seu erro, sua falha, sua culpa. Jesus sabia que Pedro iria negar ele naquela noite. E Jesus disse, ainda nessa noite, Jesus disse para o Pedro, Pedro, Satanás pediu para te cirandar nessa noite, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, antes mesmo de nós falharmos, Jesus já rogou por nós. Não tem preço, né? Não tem preço. Isso não tem preço. Saber que alguém que não nos julga, não nos atira pedra, não condena, mas ele já vem oferecendo a cura. Então, se você hoje precisa ser recebido, precisa de ambiente, precisa de cuidado, precisa aprender, né? Você vai dizer assim, Senhor, eu estou precisando ser que nem Jesus, aprender, parar na frente de uma pessoa que precisa de mim e ter a paciência de ouvir, de esperar e me conectar novamente com aquela pessoa. Se você está precisando disso hoje, então aqui está essa palavra. Jesus está te recebendo, está te servindo o maná do céu e te abençoando. Leva essa mensagem para alguém que precisa. Leva para outras pessoas que estão nesse momento precisando desse abraço. Amém? E amanhã nós vamos voltar e vamos aprofundar a cura do coração. Amém? Júnior, dá uma palavra para os amigos aí que todo dia tu mentoreia. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Viu? Ontem na live a gente falou que quem participasse da live hoje... Tu ia brincar, né? Como é que foi? Eu falei que quem participasse da live hoje, a gente ia hoje contar para vocês. Falou que quantas pessoas, quantos filhos teve o Noé? Eu falei que Noé teve 102 filhos. E 102 filhos. 102, né? As pessoas não entenderam. Eu disse, vem na live hoje que a gente vai explicar para vocês. Como é que é isso, 102? Eu achei que ele tinha 3 filhos. Pois é, que se tu contar 100, cão já fez, ou seja, 100 mais 2, né? 102. Mas como tu é profundo, João? Pô, coisas que tu só vê aqui, né? Você não achou muito profundo? Noé tinha 102 filhos. Eu tenho certeza que eu sempre... 100. Só fazer os cálculos, né? 100 mais cão já fez, ou seja, 100 mais 2, 102, né? Essa é muito boa. Muito boa. Então, queridos, hoje nós temos um culto daqui um pouquinho. Nós vamos, então, encerrar mais cedo. E quero perguntar aí, como você está? Está se sentindo bem? Olha, a Cris, como é que está aí, Cris? Com o nenê novo. Quantos dias está o nenê da Cris hoje já? 3 dias? 4 dias? Não 9. sabe, cara? Logo vem o teu aí. 9 dias. 9 dias. Essa é uma E terça a passada. Cris está dando uma de mãe lá. O Felipe de pai. Não, na quinta. 7 dias. Que dificuldade. Comecei Queridos, então, olha só. Essa mensagem, essa ministração de 7 passos, ela está... Eu vou postar aqui na live
E nós vamos também postar no Instagram, Telegram. Ó, os 7 degraus da cura. Eu vou repetir para você fazer isso. Se você é empresário, tem algum funcionário que não está, né, muito conectado, meio afastado, pessoa que está assim meio longe, você não sabe o que houve, convida para comer. É uma tática de Jesus. Vamos comer um churrasco hoje, fulano? Vem cá, vou fazer um churrasco para você na minha casa. Quando você recebe aquela pessoa, imediatamente a rejeição é curada. Se ele estava se sentindo rejeitado, ele já está curado. Depois, cria um ambiente. Um ambiente muito importante, queridos, para qualquer coisa. Tua casa, jantar, família, casamento, encontro com a esposa ou esposo. A esposa espera o marido com toda a casa arrumada, tudo nos trinques, arrumadinha, bonitinha, cheirosinha. Então, o ambiente cura a pessoa da insegurança. Todo ambiente gostoso, a pessoa que está insegura se sente agora segura, cura da insegurança. Depois serve. Não tem coisa mais poderosa que servir alguém. Então Jesus era servo. Então, lembra que na Santa Ceia, os apóstolos, eles não serviram. Então Jesus, naquela ceia, ele dá uma lição e lava os pés dos apóstolos. Ele faz o papel de servo. Então, isso de você se dobrar para servir é tão poderoso, que tem um dos principados mais violentos que existe, é Leviatã. Leviatã mata o ministério dos filhos. Você é pastor, você é obreiro, você é apóstolo. Se Satanás está atacando seus filhos e atacando seus discípulos, se você é pai e o inimigo está atacando seus filhos, lembra disso. Tem algo que você faz que esse principado não consegue resistir. É se humilhar, servir. Sirva. Puxa a cadeira de alguém. Abre a porta do carro. Leve uma carne. Outra coisa bacana aqui, ali nós temos ali o Tiago e aí na cidade pequena assim, o pessoal troca, um dá presente para o vizinho, né? E o Tiago tinha um vizinho que trazia para ele um pedaço de carne, fazia um churrasco, trazia um pedacinho, fazia alguma coisa. Esse pequeno ato de amizade, de humildade, é tremendo demais. Tá? Então vamos lá, esse é o terceiro degrau. Então, de novo, primeiro degrau, Jesus recebe. Segundo degrau, cria o ambiente. Terceiro degrau, serve a comida. Quarto degrau, espera para falar. Não fala rápido. Deixa a pessoa à vontade, descontraída, botar para fora. Quando ela vê a mesa servida e você convida para um jantar, ela se desarma. Se ela tem qualquer acusação, qualquer desconfiança contra você, ela se desarma e abre o coração. Então, quando você põe a mesa, o coração se abre. Não é a sua boca que abre, é o coração. E para comer, todo o teu cérebro, ele tem que se desarmar de preocupação. Se ele está armado contra você, ao servir a mesa, desarma. Então, se você, senhora, brigou com o marido saiu bravo de casa de manhã, o que você faz? Manda uma mensagem, queridão, estou preparando aquele jantar para você. Passo número 1, degrau 1, cura a rejeição. Jantar para mim? Então foi assim que Pedro ficou. Pedro estava todo desconfiado, sentindo rejeitado. Jesus vai me expulsar do grupo. Eu perdi o ministério.
Jesus não fala comigo, não me visita, não me abençoa. Eu me sentindo rejeitado. Jesus chama para jantar. Preparei uma comidinha para você, um peixinho. Que arma poderosa. Então aqui são chaves estratégicas, muito interessante, parece simples, mas eu estou passando essas chaves para os nossos empresários, que todo dia lidam com pessoas que são, às vezes, adversárias, às vezes os caras tiveram embates, chama para comer uma comidinha independente de negócio. Não é uma reunião, é um jantar, um café, ou comer juntos. Então isso há um trabalho de Deus no coração. Quem serve a mesa, ele está fazendo um serviço de rei, porque Jesus vai servir as mesas no final dos tempos, no Apocalipse, nós vamos estar lá na mesa, ele vai servir o jantar. Então é um ato de um grande soberano, mas alguém também humilde. Então isso cura, servir a mesa cura. Cria um ambiente, arruma bonito ambiente. Eu gosto de pregar nos lugares, sentir tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho, tudo bonitinho. Não tem uma mosca no ambiente, perfumado. A luz é diferente. O som bem preparado. Esse é o ambiente. Então o ambiente faz a pessoa, ela é curada da insegurança. Agora Jesus também soube criar um ambiente. Tinha fogo quando Pedro negou Jesus. Agora, Jesus coloca uma fogueirinha. O amor de Pedro esfriou, a chama apagou, mas tinha fogo, tinha pão, tinha presença, tinha água, tinha rio. Então Jesus serve nesse ambiente, espera, dá um tempo, descontração. Você nunca entra direto para resolver um problema com a pessoa. Eu estou aqui nesse momento, dando uma chave para você. Olha, milhares de casamentos serão salvos por esse conselho. Muitas vezes o marido chega cansado, a esposa quer conversar sobre alguma coisa desagradável na hora de dormir ou na hora de jantar. Querido, não tem jeito não. Não é a hora. Esta hora, depois de 18 horas, não tem mais problema. Não trate mais o problema. Depois de 18 horas, não trate mais o problema. Não resolva problemas. Vai para casa e cria um ambiente, quando teu esposo chegar, tem um ambiente gostoso, de paz, de descanso, de relaxamento. Não coloque lá em notícia ruim. Não coloque pagode para tocar, nem música do samba, não sei o que mais, que fala só de coisa negativa. Então, diga comigo. Aí depois, diga, Jesus, quarto passo, ele espera Pedro falar. Aí no quinto degrau, Jesus pergunta, tu me amas? Se você falar que você está num momento difícil com alguém, ou também pode ser casal, pode ser noivo, namorado, você pergunta, tu me ama? Acaba toda a contenda. Porque claro que ama. Está lá dentro, está escrito na cara. Mas na hora que tem um problema, desconfiança, a pessoa não está nem pensando nisso. Nenhuma está pensando no amor. Então, quando alguém pergunta, tu me amas, como Jesus, cura completamente da desconexão. E a pessoa se conecta. Então, quando você diz, eu amo você, você conecta. Por isso quero que você diga para alguém, eu amo você. Tá? Eu amo vocês, queridos, estão na live. Olha. E eu não consigo ler os... É que esse telefone aqui... olha, minha esposa... tá aqui. Aqui, ó. Ô, Glória. Quem é que está aí? A Simone Alves. Eu amo você, Simone. Eu amo você, pastor Andrade. Olha, o pastor Andrade. Ficou aqui uns dias conosco. Eu amo vocês, Andrade. Quem mais? Pastora Ivanita. Então diga comigo, a sexta chave, aliás, a quinta chave, tu me amas. Então quando você vai conversar com alguém que te ofendeu, te machucou, em vez de você apontar o erro que ela fez,
ou trazer a bronca de ontem com o esposo, a briga que teve ontem, em vez de você encarar, apontar o dedo, prepara tudo como eu falei no jantarzinho, prepara o ambiente, espera, serve a comida. Depois o quinto degrau, a pergunta fatal: você me ama? Ah, claro. Então está tudo resolvido. Então olha como é que Jesus resolveu uma questão com Pedro. Está desviado. Simplesmente prepara um ambiente, prepara um jantar, serve, pergunta fatal: me ama? Então, está tudo bem então. E aí nesse momento, no sexto degrau, Jesus cura da culpa, ele abraça. O abraço cura, queridos. E no sétimo, restaura e traz identidade e fala: Pedro, você é o escolhido desde essa fundação do mundo. E você tem uma missão importante. Quando você fala isso para alguém, você coloca aquela pessoa, restaura a identidade dela, o propósito. Aleluia! Diga aleluia! Então, quando você se sente distante, você está em queda, como Pedro. Frio, está em queda. Está em ambientes errados, está em queda. Está debaixo de pressão, está com medo, perdeu a identidade, se sente quebrado. É a hora de voltar. Diga aleluia. Queridos, Deus abençoe você. Até amanhã. Fique na paz. Amo vocês. Um grande abraço. Ah, faltou o selinho, né? Cadê o selinho, querido? Quarta colônia, amém. Vê se eu acho os nomes aqui para dar um oi para todo mundo aí. Tânia, amada do coração. Amo você, Tânia. Kátia, Santiago, família. Kinirski. Ó, é Kinirski aqui, Andrade? É. Daiane Kinirski. Eu te amo, filha do coração. Aleluia. Amo vocês, queridos. Até daqui um pouco mais. Amanhã a gente se encontra. O João Ademir, vamos se encontrar hoje, João. O João é o homem que canta e encanta. O João é o meu discípulo amado, que, né, bate o coração. Hã? O gêmeo. O gêmeo, né? Gêmeo. Então, até amanhã, queridos. Hoje, então, uma palavra aqui. Quem é que disse que é? A Bianca comprou um selinho. A Bianca, Deus abençoe, comprou um selinho. Deus abençoe a Bianca. Que Deus abençoe esse... E com esse selinho você ganha um selinho de Deus também no coração. Amém? Deus responda teu pedido, tua oração. Ó, Ivone, filho Arthur, amamos vocês, profeta. Ivone e filho Arthur, amamos você. Também amo vocês, queridos. Que legal, hein? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Kátia Lima, de Guarapuava. Kátia, Tânia, Raquel, pastora Raquel, de Orlando. A Nilza comprou um selinho, a Rosa Mônica comprou um selinho. Rosa Mônica comprou o selinho, Deus abençoe. Bianca de Laje, Deus abençoe. Olha que legal. O selinho aqui vai impulsionar a live, gente. Nós estamos atingindo muita gente, graças a Deus. Apóstolo Luiz Romão, meu amado apóstolo, querido coração. Aleluia. Então, mais alguém aqui? Olha, geração jubilar, a Gabi que está vindo. Está na geração jubilar, acho que deu o Miguel. Ô, Miguel. Ô, Miguel. Beijão, Miguel. Te amo. Aleluia. Rodrigão e pastora Adria, te amamos. Também amo vocês, queridos. Josi, Laurivo, Bianca. Quem é que pediu uma palavra de cura para a minha mãe? Deus abençoe a tua mãe. Diga para ela, Jesus já te curou em nome de Jesus. Eu não sei se o culto vai ser transmitido. Pode me falar? Eu não estou sabendo se o que é a equipe... Mas hoje tem uma grande surpresa para o Tiago, para a Cláudia, para o pessoal do Faxinal Sotel. Fique com Deus, queridos. Um grande abraço. Beijo no coração. Amo vocês.